Sabe aquela história que parece até impossível, mas você viveu e não consegue tirar da cabeça? Pois é, eu tinha uns 12 anos quando isso aconteceu. Na época, eu morava com os meus pais em uma fazenda no interior de Minas Gerais. A vida por lá era tranquila. Eu ajudava no que podia, cuidava dos animais, ajudava nas plantações, subia em árvores e adorava explorar os campos. Era uma rotina simples, mas cheia de momentos especiais. Só que uma coisa sempre me deixava inquieto: o espantalho. Ele ficava bem no meio do milharal, com aquela roupa velha remendada e um chapéu de palha desbotado. Para qualquer um, ele era só um espantalho comum, com a única função de espantar pássaros. Mas para mim, ele sempre foi algo mais estranho. Eu não sei explicar direito, mas tinha uma sensação de que ele estava sempre me olhando, mesmo sem olhos de verdade. Do meu quarto, no segundo andar da casa, eu conseguia ver o milharal inteiro pela janela. E lá estava ele, imóvel, no mesmo lugar de sempre. Não importava o horário, parecia estar eternamente ali, parado. Só que mesmo assim, eu nunca me sentia à vontade quando olhava para ele. Certa noite, eu estava quase pegando no sono quando ouvi um barulho diferente. Era um som que cortava o silêncio da fazenda, que normalmente era preenchido apenas pelo canto dos grilos ou o movimento de um tatu cavando o chão. Esse som era diferente, mais baixo, mas ao mesmo tempo estranho. Curioso, levantei e fui até a janela para dar uma olhada no milharal. E foi aí que vi. O espantalho não estava no lugar de sempre. Ele parecia ter se movido. Estava mais perto da borda do milharal, quase em direção à casa. Meu coração disparou. Eu sabia que era impossível ele se mexer sozinho, mas não tinha outra explicação. Naquela hora, tomado pelo medo, corri para o quarto dos meus pais. Pai, pai, o espantalho. Ele. Ele se mexeu. Falei com a voz trêmula. Meu pai, sonolento, levantou, resmungando que era só a minha imaginação. Ele foi comigo até a janela, mas para o meu choque, o espantalho estava de volta ao lugar de sempre, imóvel. Meu pai riu baixinho e disse: Tá vendo? Você tá deixando a imaginação tomar conta. Espantalhos não andam, filho. Mesmo ouvindo isso, eu sabia o que tinha visto. Algo estava errado. Depois daquela noite, dormir ficou difícil. Sempre que eu fechava os olhos, a imagem do espantalho surgia na minha cabeça. Eu tentava me convencer de que era coisa da minha mente, mas aquela sensação de que ele estava vivo não ia embora. Algumas semanas se passaram. Tudo estava tranquilo, até que em outra madrugada fui acordado por um som mais pesado. Parecia algo sendo arrastado no chão lá fora. Levantei devagar, com o coração disparado, e olhei pela janela. O espantalho não estava mais no lugar de costume. Dessa vez, ele estava ainda mais perto da casa, quase na beira do milharal. Dessa vez eu não chamei meu pai. Ele não acreditaria em mim de novo. Mas eu sabia. O espantalho estava se movendo. Passei o restante da noite acordado, olhando pela janela e tentando entender o que estava acontecendo. A imagem dele ali, parado, tão perto da casa, não saía da minha cabeça. Na manhã seguinte, quando finalmente criei coragem para sair, o espantalho estava de volta ao lugar de sempre, mas algo estava diferente. Suas roupas estavam sujas, como se ele tivesse realmente se arrastado pelo chão durante a noite. Eu queria contar isso para alguém, mas quem acreditaria? Resolvi guardar aquilo para mim, tentando fingir que era só coisa da minha cabeça. Só que, nas noites seguintes, os barulhos voltaram, cada vez mais altos, cada vez mais próximos. Era como se algo ou alguém estivesse arrastando aquele espantalho para mais perto. Uma madrugada tomei coragem e olhei pela janela novamente. E dessa vez o que vi me deixou paralisado. O espantalho estava na varanda. Sim, na varanda. E o pior, ele estava se mexendo, lentamente, como se estivesse andando, arrastando os pés na terra. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. O medo me congelou. Por alguns segundos, que pareceram horas, fiquei ali, paralisado, olhando para ele. Até que, de repente, ele parou. Ficou imóvel de novo, mas a sensação de que ele estava me encarando era insuportável. Num impulso desesperado, fechei a cortina, corri para a cama
e me escondi debaixo do cobertor. Eu sabia que aquilo não era suficiente para me proteger, mas era tudo o que eu tinha. Na manhã seguinte, o espantalho estava de volta ao milharal, mas, assim como antes, suas roupas estavam ainda mais sujas de terra, como se ele tivesse feito uma longa caminhada durante a noite. Depois desse episódio, evitei olhar para o milharal. Mesmo assim, aquela sensação de que ele estava sempre me observando continuava. Meses se passaram, e apesar do medo, nada de estranho aconteceu novamente. Mas até hoje, aquela sensação de que algo estava errado nunca me deixou completamente. E você, já passou por algo assim? Algo que parecia impossível, mas que você sabe que foi real? Se sim, deixa nos comentários. E, se quiser ouvir mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, a gente traz sempre os melhores relatos e as histórias mais intrigantes para você.